As companhias aéreas contam com uma coisa simples: que você nunca descubra os segredos que elas escondem bem diante dos seus olhos. O que eu vou te revelar agora não é teoria, não é boato, não é dica de blog, são brechas e privilégios que existem de verdade, mas que elas fazem de tudo para não divulgar. E não se engane, não avisam por um motivo muito simples. Quanto menos você sabe, mais dinheiro elas ganham. E antes que você pense isso não se aplica a mim, entenda, a maior parte desses benefícios não depende da sua classe de voo, do tipo de passagem ou de cartões caros. Dependem apenas de você saber pedir e saber pedir da forma correta. O vídeo de hoje pode mudar para sempre a forma como você viaja. E eu não estou exagerando. O primeiro segredo sozinho é suficiente para você economizar tempo, dinheiro e muito estresse. Mas espere até chegar no último. Esse, honestamente, é o que mais irrita as companhias aéreas, porque é o mais fácil de liberar e o que mais impacta o seu conforto. E, claro, eles rezam para que você jamais perceba que isso existe. O que você está prestes a aprender não faz parte do discurso oficial das empresas. Não está no site delas. Não está no balcão de atendimento. Não está em outdoor. Nunca aparece em propaganda de transmissão vertical. Isso porque, se aparecesse, uma avalanche de passageiros exigiria o mesmo tratamento, e toda a estrutura delas iria à loucura. Então elas escondem. Ou, melhor dizendo, elas silenciam. Não mentem, mas também não informam. Jogam para debaixo do tapete e torcem para que passe despercebido. E, na maioria das vezes, conseguem. Mas hoje, não. Hoje, você vai entender o manual secreto do passageiro que sabe jogar com as regras reais, não com as regras que aparecem na superfície. E já te aviso, você nunca mais vai enxergar um aeroporto da mesma maneira depois disso. Vamos começar com algo que acontece enquanto você está assistindo este vídeo. Neste exato momento, milhares de pessoas estão passando por uma vantagem que poderia ser sua, mas você não está usando simplesmente porque ninguém te contou. Você já se perguntou por que alguns passageiros recebem tratamento diferenciado, mesmo não estando na primeira classe, mesmo não tendo cartões de milhas, e mesmo não parecendo ter nenhum tipo de prioridade oficial? Isso não é coincidência. Isso é conhecimento. Conhecimento que poucas pessoas têm, e que, depois de hoje, você também terá. E o primeiro segredo é quase inacreditável, mas totalmente real. Você pode acessar benefícios que reduzem filas, agilizam processos e até oferecem suporte pessoal, sem pagar absolutamente nada. A verdade é que qualquer pessoa que se encaixe em critérios específicos e que saiba solicitar tem direito a isso. Mas adivinha? As companhias aéreas jamais vão anunciar, porque cada vez que alguém descobre e faz o pedido, elas precisam movimentar funcionários, ajustar logística e reorganizar prioridades. Isso gera custo, isso dá trabalho. Então elas preferem ficar em silêncio. Agora, imagine isso, enquanto você está na fila, cansado, carregando mala, tentando entender para onde ir. Existe alguém sendo escoltado diretamente até o portão de embarque, passando à frente das multidões, recebendo ajuda com bagagem e ainda embarcando antes de todo mundo, inclusive antes da primeira classe. Não, essa pessoa não pagou. Não, não é celebridade. Não, não é latrina ventilada melhorada. Ela apenas conhece o Secret Code, o código invisível das viagens. E esse código começa com as palavras certas. E aqui está o detalhe. As palavras certas importam mais que o benefício em si. Use a frase errada e vão te negar. Use a frase correta, e o sistema automaticamente libera. E se você acha que isso é tudo, espere para ver como o segundo segredo mexe com a estrutura de segurança do aeroporto. As pessoas passam horas nas filas do raio-x, tiram sapatos, abrem mochilas, perdem objetos por engano, atrasam o fluxo. Enquanto existe uma regra silenciosa que permite que determinados viajantes simplesmente passem por uma triagem mais simples, rápida e direta, mas como tudo nesse mundo, existe um porém. As companhias aéreas e as agências de segurança sabem que, se divulgarem isso, as filas explodiriam, todo mundo tentaria usar. Então elas mantêm a política no limite do existe, mas não comentamos. E isso funciona, porque a maioria das pessoas sequer imagina que esse tipo de privilégio está disponível. Só que você não vai ser mais uma dessas pessoas. A partir de agora, você vai saber exatamente quando usar,
como usar e qual frase destrava o benefício que a maioria das pessoas ignora por completo. E quando entramos no terceiro segredo, a situação fica ainda mais absurda. Você já percebeu como nunca, absolutamente nunca, aparece na tela do site uma tarifa reduzida para determinados passageiros? Você acha mesmo que isso é coincidência? As companhias aéreas criam descontos, mas escondem atrás de processos que só são liberados quando você pergunta diretamente. E, por favor, não caia na mesma armadilha que milhões de passageiros caem. Não adianta perguntar do jeito tradicional. Perguntar tem algum desconto? Praticamente garante que a resposta será infelizmente não, senhor. Eles foram treinados para responder assim. Mas quando você usa a terminologia certa, a plataforma deles é obrigada a checar tarifas internas, que não aparecem ao público. E aí a porta se abre. Esse conhecimento é poderoso, porque estamos falando de descontos que podem chegar a 10%, 15% ou mais, dependendo da empresa e da rota. Você já percebeu que ninguém fala sobre isso? Claro que não. Quanto menos você sabe, mais lucro eles fazem. E o quarto segredo está escondido dentro da própria estrutura do processo de embarque. Sabe aquela confusão no portão, gente passando na frente, fila embolada, gate overquarter? Existe uma categoria silenciosa de passageiros que tem o direito de embarcar mais cedo e não estou falando de pessoas com bebê no colo, nem classe executiva, nem clientes super elite. Estou falando de passageiros que simplesmente sinalizam a necessidade correta. Não é um privilégio, é um direito. E, quando você sabe usar esse direito, o embarque deixa de ser estresse e vira vantagem. Você tem mais tempo para guardar sua bagagem, escolhe lugar na cabine com calma, não precisa disputar espaço no bagageiro. E tudo isso sem pagar nenhum adicional. Quantas pessoas sabem disso? Quase nenhuma. Quantas poderiam usar? A maioria absoluta. Por que não usam? Porque ninguém conta. Simples assim. Agora, o quinto segredo é talvez o mais surpreendente. Ele envolve upgrades. Sim, upgrades gratuitos. E antes que você pense que isso é impossível, entenda, upgrades não acontecem apenas para clientes elite. Eles acontecem para pessoas que sabem ativar o gatilho certo. Esse gatilho não é pedir, não é reclamar, não é inventar desculpa. É apresentar necessidades específicas de maneira educada e técnica. Quando você faz isso, você ativa a autoridade discreta que o agente do portão tem. Eles podem mover você para assentos com mais espaço para as pernas, assentos no corredor, ou até, em casos excepcionais, para Premium Economy. Tudo depende de duas coisas: timing e abordagem. Pessoas que chegam exigindo, recebem não automático. Pessoas que chegam educadas, claras e objetivas com uma necessidade legítima frequentemente recebem um "vamos ver o que posso fazer por você". Isso não é sorte, é conhecimento. E o sexto segredo é a parte onde muita gente perde dinheiro sem nem perceber. Porque envolve taxas. Taxas que as companhias aéreas amam e que você pode evitar com um simples passo. Existem isenções escondidas, categorias especiais e brechas que permitem despachar certos itens gratuitamente, mesmo que a sua tarifa não inclua bagagem. Mas adivinha? Isso não aparece no site. Isso não aparece no aplicativo. Isso não aparece na tela do check-in automático. Só aparece quando você menciona da forma correta. E aí tudo muda. Muitos viajantes já passaram anos pagando taxas que nunca precisaram pagar. Tudo porque não sabiam dessa exceção silenciosa. Depois de hoje, isso não acontece mais com você. Mas o sétimo segredo, esse é o que realmente deixa as companhias aéreas incomodadas. Porque envolve algo que elas tratam como território sagrado: o lounge, salas latrina ventilada melhorada. As companhias querem que você acredite que lounge é apenas para quem paga caro, para quem tem cartão super premium ou para quem voa executiva. Mas existe uma brecha totalmente legal que permite que certos passageiros tenham acesso gratuito. E não é truque, não é fraude, não é gambiarra. É política interna dos aeroportos. Só que, naturalmente, eles nunca anunciam isso. Porque, se anunciassem, lotariam. E lounge lotado perde o propósito. Então eles silenciam. Mas você não vai mais ficar no escuro. Você agora sabe que existem condições específicas que liberam acesso, especialmente em casos de atrasos, longas conexões e necessidades especiais.
E isso muda completamente a forma como você espera seu voo. Enquanto milhares ficam esmagados nas cadeiras desconfortáveis do saguão, você pode estar num lounge tomando café de graça, descansando no ar-condicionado e usando o Wi-Fi decente. Agora, vamos falar da parte mais importante: como pedir sem ser negado. Porque, como eu disse no começo, tudo depende das palavras certas. Uma frase mal formulada, e você recebe um não automático. Uma frase bem formulada e você recebe, claro, podemos providenciar isso para você. Funcionários de aeroporto não respondem apenas ao que você diz, respondem a como você diz. Por isso, você deve sempre focar em 3 elementos: sua condição, sua necessidade e sua pergunta. Nunca exija, nunca dramatize, nunca tente inflar a situação, basta ser claro e educado. Algo assim: olá, estou viajando hoje, e gostaria de verificar quais acomodações podem estar disponíveis, devido às minhas necessidades específicas. Essa frase é mágica. Ela é estruturada de modo que as empresas automaticamente consultem recursos que não aparecem no atendimento básico. E, quando isso acontece, portas se abrem. Agora imagine você aplicando cada um desses segredos no seu próximo voo. Imagine não disputar lugar na fila. Imagine não carregar mala por aeroporto inteiro. Imagine não precisar tirar sapato na triagem. Imagine pagar menos pela passagem. Imagine embarcar com calma. Imagine conseguir um assento melhor. Imagine acessar lounges mesmo voando na classe econômica mais simples. Todo mundo ao seu redor achando que você pagou muito caro por aquilo, mas você sabendo que não pagou um centavo a mais. Tudo isso porque você aprendeu a jogar o jogo real. E esse é o ponto central. As companhias aéreas não querem que você jogue o jogo real. Elas querem que você jogue o jogo delas. Querem que você siga o caminho tradicional, pague o que aparece na tela, aceite o que está escrito, e não questione. É assim que ganham. É assim que mantém controle. Mas, a partir de hoje, esse ciclo acabou. Agora você sabe. Agora você entende como funciona. Agora você enxerga o aeroporto como um tabuleiro onde você tem mais peças do que imaginava. E agora eu quero saber de você. Qual desses segredos te surpreendeu mais? Você já usou algum desses benefícios sem perceber que era um direito? Ou já passou por uma situação em que a companhia aérea te negou algo que agora você percebe que poderia ter solicitado? Deixe seu comentário, porque as suas experiências ajudam outros viajantes a entenderem que esses privilégios não são raros, eles só são silenciosos. E se esse vídeo abriu seus olhos para algo que você nunca tinha ouvido antes, clique no like, para que mais pessoas descubram o que as companhias aéreas escondem. E, claro, se inscreva no canal. Eu tenho muito mais segredos, brechas e estratégias que transformam a forma como você viaja. E no próximo vídeo, vou te mostrar algo ainda mais poderoso: como economizar em passagens de forma que as companhias aéreas definitivamente não querem que você saiba. Nos vemos lá. Até a próxima e boa viagem.